Wilson e Graeb, inclusive em desdobramento a esses fatos, né, que vieram à tona, hoje o comandante do Exército, General Thomas Paiva, decidiu então anular uma nomeação do coronel Jean Lavande Júnior para a representação diplomática do Brasil nos Estados Unidos em Washington. Trata-se de uma reação, então, depois que a Polícia Federal divulgou, né, e veio a público ontem pela revista Veja já, e falando, identificando então uma série de mensagens em que o militar sugeria ali ao ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro o passo a passo para dar um golpe e a atuação das Forças Armadas contra a eleição de Lula. Essa decisão do comandante do Exército, ela foi comunicada por Thomas Paiva ao presidente Lula e também ao ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, em uma reunião no Palácio do Planalto que aconteceu no início da tarde de hoje. Segundo os relatos de pessoas que acompanharam esse caso, o comandante do Exército apresentou uma solução como uma forma de garantir, inclusive, que Lavande responda judicialmente às possíveis acusações. Essas conversas entre Lavande e Cid, elas foram reveladas pela revista Veja, como a gente disse, e nessas mensagens o coronel pedia ao ajudante de ordens para que Bolsonaro desse um golpe contra a eleição de Lula e pedir, inclusive, pelo amor de Deus, por isso. Tá aí, esse é o coronel, né, que então seria nomeado, mas o Exército decidiu anular essa nomeação e ao longo da tarde também o Exército divulgou uma nota, nós publicamos lá no nosso portal, lá no site, a nota do Exército justificando exatamente essa não nomeação, anulando essa nomeação do coronel que sugeriu esse golpe ao auxiliar de Bolsonaro. Graeb, quer dar uma arrematada ainda nesse assunto? Quero. O Lavan aí, de fato, não pode representar o Brasil em qualquer país do exterior que seja, ele precisa estar aqui à disposição da justiça militar e da justiça brasileira, né, a justiça comum. Ele não discutiu apenas em termos teóricos a hipótese da intervenção militar. Ele incitou, ele pediu diversas vezes, ele insistiu com o Cid. Precisa fazer o presidente assinar a ordem de intervenção, precisa fazer o presidente agir, ele não pode ficar sem agir. Ele incitou, ele agiu para obter a intervenção. Não foi só um papo de boteco, não foi só uma conversa amena, como ele disse aí hoje, quando lhe perguntaram o que ele conversava com o Cid. Ele estava ali jogando lenha, gasolina, querosene, todos os fluidos incendiáveis na fogueira. Ele estava realmente querendo ver o negócio explodir. Então, esse cara não pode passar incólume. A gente tem a prova da incitação dele à quebra de ordem democrática no Brasil, né? Não dá para deixar passar barato. A gente tem aí uma reportagem que a Vanessa Lipelt acabou de subir aí no nosso site, falando exatamente desse ponto que você está dizendo. Olha, depois da derrota de Bolsonaro, o Lavande pressionou o Mauro Cid por um golpe no WhatsApp, né? Tá aí a gente teve acesso então à íntegra dessas mensagens nessa conversa do WhatsApp. O Lavande então pressionando o Mauro Cid para que falasse com o Bolsonaro, para que, pelo amor de Deus, inclusive usa essa expressão aí, pediu pelo amor de Deus para que Cid intervisse junto ao atual presidente, então, para a decretação de uma GLO, uma decretação de uma garantia de lei da ordem. Ele fala, quando você lê as mensagens, ele fala para o Cid, olha, se a cúpula do Exército não quer embarcar no nosso plano, o presidente precisa saber que de divisão para baixo, todo mundo tá nessa. Ou seja, ele pelo menos dava a entender ao Cid que ele estava articulando com as instâncias ali do Exército para que elas agissem
mesmo se viesse uma ordem contrária da cúpula do exército. Ele dizia, se o presidente mandar, mesmo que a cúpula das Forças Armadas não tope, os segmentos inferiores, né, os que na hierarquia, vão embarcar. Então, olha só, até do ponto de vista da hierarquia militar, esse cara estava advogando pela quebra da ordem. Ele está falando, se a cúpula das Forças Armadas não quiser, vamos sem eles mesmos. Eles viram inimigos da nação também. Então, é o grau de fanatismo. Isso mostra o grau de fanatismo que tomou um certo grupo nesse momento, né? Eles realmente estavam fanatizados, cegados pela ideia de que a única solução para o Brasil era a intervenção, era impedir a posse do presidente eleito. Não é, jamais, a única solução. Na verdade, esta é a pior solução. 4 anos não são uma vida. 4 anos são o tempo necessário para que um governo aconteça e para que uma oposição se organize e ganhe nas urnas também. 4 anos não é uma eternidade. A democracia, se tem alguma beleza nela, é justamente essa possibilidade de alternância. Perdeu agora, organize-se, lute, faça oposição e ganhe na próxima. Não flerte com as ideias extremas. Elas só levam o país para a lama. É isso.